Feche os olhos por um segundo e me responda com honestidade. Você está cansado porque trabalhou muito hoje, ou você está cansado porque a sua alma está carregando um peso que nunca foi dela? Existe um tipo de exaustão que o sono não consegue curar. Você pode dormir 10 horas, pode tirar férias, pode se afastar de tudo que te estressa. E ainda assim, ao abrir os olhos de manhã, sente aquela tonelada de ferro sendo depositada sobre o seu peito. O mundo olha para você e vê alguém funcional, alguém que cumpre tarefas, que sorri para as fotos e que frequenta a igreja. Mas, no segredo do seu quarto, o que existe é um grito que não sai. Muitas vezes, o seu maior inimigo não está lá fora, batendo a sua porta com fúria. Ele é mais sutil. Ele está sentado à mesa com você, sussurrando no seu ouvido antes de você pegar no sono, ou gritando no silêncio ensurdecedor da sua sala quando as luzes se apagam. Esse é o esgotamento que ninguém vê, o pecado da mente que ninguém confessa, e a dor que a maioria de nós aprendeu a camuflar. Hoje, no Histórias da Fé, nós vamos descer até o porão da sua consciência. Vamos falar sobre a ansiedade que acelera o seu coração sem aviso, transformando seu amanhã em um monstro que te impede de viver o hoje. Vamos falar sobre o burnout, esse incêndio interno que drena a sua vontade de lutar e faz com que coisas que você amava se tornem fardos insuportáveis. E vamos tocar na ferida da depressão, essa sombra que tenta, dia após dia, apagar a cor do mundo e te convencer de que o silêncio de Deus é, na verdade, a ausência. Se você sente que chegou ao seu limite absoluto, se a sua oração ultimamente tem sido apenas um gemido ou um pedido desesperado de socorro, Deus, eu não aguento mais. Entenda uma coisa, este encontro não é obra do acaso. Existe uma diferença vital entre estar cansado do caminho e estar sendo devorado pelo caminho. O sistema deste mundo foi desenhado para te esgotar, para te transformar em uma engrenagem que só tem valor enquanto produz. Mas o reino de Deus olha para o seu cansaço de uma forma completamente diferente. Muitas vezes, o esgotamento é o deserto onde Deus decide nos encontrar face a face. Muitos cristãos estão queimando no altar de uma vida de aparências, sacrificando a própria saúde mental para manter uma máscara de santidade que o Senhor nunca pediu. Mas hoje, as máscaras vão cair. Nós vamos identificar onde as brechas foram abertas e como o inimigo se aproveitou da sua fadiga para construir fortalezas de angústia ao redor do seu coração. Prepare o seu espírito. Não estamos aqui para falar de autoajuda ou de fórmulas rasas. Estamos aqui para uma intervenção espiritual. Vamos buscar a paz que excede todo o entendimento, aquela que guarda a mente e o coração quando tudo ao redor parece desmoronar. Se você está pronto para entregar o controle dessa carga e permitir que o Espírito Santo reorganize o caos que se instalou aí dentro, respire fundo. A jornada de volta para casa, para o descanso que Jesus prometeu, começa agora. Vamos falar sobre o primeiro ladrão da sua paz, a ansiedade. O dicionário pode dizer que é apenas uma preocupação excessiva, mas você sabe que é muito mais que isso. A ansiedade é um estado de guerra contínuo dentro de uma mente que esqueceu como é o silêncio. É como se houvesse um tribunal funcionando 24 horas por dia dentro da sua cabeça, onde você é o réu, o juiz e o carrasco. Você já reparou como a ansiedade nunca fala sobre o passado, e raramente sobre o presente? Ela é uma criatura que se alimenta exclusivamente do futuro. Ela te projeta para um amanhã que ainda não existe, povoando esse tempo com o e se. E se eu for demitido? E se minha família desmoronar? E se aquela doença voltar? A ansiedade é, na essência, o medo de que Deus não esteja lá quando o seu amanhã chegar. É a tentativa desesperada da criatura de assumir o controle que só pertence ao Criador. Entenda o mistério espiritual por trás disso. A ansiedade é uma ladra de presença. Quando você está ansioso, você está fisicamente em um lugar, mas sua alma está a quilômetros de distância, lutando contra fantasmas que talvez nunca se materializem. E sabe qual é o maior prejuízo disso? É que Deus é o Eu Sou. Ele opera no presente. Ele enviou o maná para cada dia, não para o mês inteiro. Quando você foge para o futuro através da ansiedade, você sai do único lugar onde a graça de Deus está disponível para você agora, o presente. O inimigo ama mentes ansiosas porque uma mente acelerada não consegue ouvir o sussurro do Espírito Santo. É como tentar ver o reflexo do céu em uma água que está sendo constantemente agitada por pedras. Você olha, mas só vê caos. Você ora,
mas suas palavras parecem ricochetear no teto porque o seu coração não está na oração. Ele está na próxima conta a pagar, na próxima conversa difícil, no próximo desastre imaginário. Jesus não nos deu um conselho quando disse não andeis ansiosos. Ele nos deu uma ordem de libertação. Ele sabia que a ansiedade é um peso que nos curva, que nos faz olhar para o chão e esquecer de olhar para os montes. Se o seu coração está disparado hoje, se o seu sono fugiu e a sua mente parece um motor que não desliga, entenda, você não foi projetado para carregar o peso do mundo nas costas. A ansiedade é um sinal de que você está tentando ser o seu próprio Deus, o seu próprio provedor e o seu próprio protetor. Mas hoje, o convite é para o desarme. É para soltar as armas da preocupação e entender que, se Deus cuida das aves que não plantam e das flores que não tecem, Ele certamente tem os olhos postos em você. O seu amanhã não é um território sem dono, é um lugar onde a misericórdia de Deus já chegou antes de você. Mas existe algo que vai além da mente acelerada. Existe um estágio onde o fogo simplesmente apaga. O mundo chama de burnout, mas no espírito, nós conhecemos como o exaurimento do vaso. Sabe aquela sensação de que você deu tudo o que tinha, e agora só restaram as cinzas? É quando você olha para as atividades que antes te davam prazer, para o trabalho que você amava, ou até para o seu serviço na casa de Deus, e sente um vazio profundo. Uma apatia que assusta. O burnout é o resultado de uma vida vivida fora do ritmo do Criador. Nós fomos criados com um ciclo de trabalho e descanso, mas o sistema em que vivemos ignora o descanso e santifica a exaustão. Nós começamos a acreditar na mentira de que o nosso valor é medido pela nossa produtividade. E o mais trágico é que muitos trazem essa mentalidade para dentro da fé. Acham que Deus só os ama se eles estiverem ocupados, se estiverem exaustos, se estiverem sacrificando a própria saúde no altar das expectativas alheias. Pare um pouco e reflita. Quantos fardos você está carregando hoje que o Senhor nunca colocou nos seus ombros? Às vezes, o seu burnout é o resultado de você tentar ser o salvador de pessoas que só Jesus pode salvar. É o resultado de dizer sim para todo mundo e um não constante para o seu próprio espírito. Nós queimamos a nossa energia tentando manter uma fachada de super-herói cristão, de alguém que nunca falha, que nunca cansa, que está sempre disponível. Mas escute bem, Deus não se impressiona com a sua exaustão. Ele não quer o seu sacrifício se o preço for a destruição do templo que ele mesmo construiu, que é o seu corpo e a sua mente. No deserto, quando o povo de Israel tentava colher maná além do que era necessário, o maná apodrecia. O excesso adoece. O ativismo sem intimidade é apenas barulho. O burnout é o grito do seu espírito dizendo que você se desconectou da fonte e começou a tentar girar o mundo com a força do seu próprio braço. Se você sente que a sua chama está no fim, se o brilho nos seus olhos deu lugar a uma olheira profunda e a um desânimo que você não consegue explicar, saiba que o Senhor tem uma palavra para você hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não prometeu te dar mais trabalho, ele prometeu alívio. A cura para o burnout não é apenas dormir mais, é aprender a descansar em Deus. É entender que o reino dele não vai parar se você tirar um tempo para respirar. É ter a coragem de descer do pedestal da autossuficiência e admitir: Pai, eu sou barro. Eu sou limitado. Eu não dou conta sozinho. O descanso não é um pecado, é um ato de adoração que declara que Deus está no controle, e não você. É hora de parar de tentar carregar o sol nas mãos antes que você se queime por completo. Existe um lugar onde muitos de nós escolhemos morar, mesmo sem perceber, o ontem. É como se construíssemos uma casa dentro das nossas memórias mais dolorosas e decidíssemos que ali seria o nosso endereço permanente. Estar preso no passado é viver em um museu de dores, onde você caminha pelos corredores revisitando cada erro, cada palavra não dita, cada esse que não se concretizou. O problema de morar no passado é que ele é um território onde não existe mais vida, apenas ecos. A culpa é a carcereira dessa prisão. Ela sussurra que você é definido pelo que aconteceu há 10 anos, por aquela escolha errada ou por aquela perda que parece ter arrancado um pedaço da sua alma. Você tenta caminhar para o futuro, mas sente um peso nos pés, porque o seu coração ainda está amarrado a uma estação onde o trem já partiu há muito tempo. Lembre-se da esposa de Ló. O comando era para não olhar para trás, mas o coração dela ainda pertencia ao que estava sendo deixado. Ao olhar,
ela se tornou uma estátua de sal, algo imóvel, sem vida, incapaz de avançar. É exatamente isso que o passado faz conosco quando nos tornamos obcecados por ele. Ele nos paralisa. Nós nos tornamos estátuas de memórias, incapazes de abraçar o novo que Deus está tentando colocar em nossas mãos hoje. Muitas vezes, nos prendemos ao passado porque o perdão, para os outros ou para nós mesmos, parece um preço alto demais. Mas escute, a falta de perdão é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Manter o passado vivo através do ressentimento é dar ao que já passou o poder de destruir o seu presente. O inimigo ama te manter olhando para o retrovisor, porque ele sabe que quem foca apenas no que ficou para trás, inevitavelmente acaba batendo o carro no que está à frente. Hoje, o convite para você é o de soltar as malas. Você não foi projetado para carregar o peso de décadas em seus ombros. Deus se apresenta como aquele que faz novas todas as coisas. Ele não disse que conserta o passado, mas que cria algo novo a partir das cinzas. O que aconteceu, aconteceu. Não pode ser mudado, mas pode ser redimido. Deixe que o sangue de Cristo lave as manchas daquela memória que te assombra. Entenda que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã justamente porque Ele sabe que precisamos de uma página em branco todos os dias. Solte as grades dessa cela. O passado é um lugar de referência para aprendizado, não uma residência para habitação. O seu futuro é muito grande para ser sacrificado no altar do que já morreu. Dê o primeiro passo, sem olhar para trás, e descubra que o caminho à frente ainda tem a luz do sol. Existe um tipo de escuridão que não chega com a noite, mas com o esgotamento. É uma sombra sutil, que se aproxima quando as suas defesas estão baixas, quando seu corpo dói e a sua mente já não consegue processar um pensamento de esperança. Essas sombras não atacam forte, elas esperam pacientemente pelo momento em que você está exausto. Elas se alimentam do seu cansaço, transformando a fadiga em desespero. Sabe aquele momento em que o silêncio do quarto começa a gritar? Quando o cansaço é tanto que você já não consegue nem orar. É nesse vazio que as sombras sussurram. Elas pegam o seu cansaço legítimo e tentam transformá-lo em uma sentença de morte espiritual. Elas dizem que esse peso nunca vai sair, que a sua cruz é pesada demais para ser carregada e que, talvez, o deserto seja o seu destino final e não apenas uma passagem. Até os gigantes caem quando estão cansados. Elias, o profeta que fez o fogo descer do céu, desejou a morte debaixo de uma árvore porque estava exausto. O cansaço físico abriu uma brecha para o medo psicológico. Quando estamos no limite, perdemos a capacidade de discernir entre a realidade e a mentira da sombra. O cansaço distorce a visão. Ele faz o gigante parecer maior e a mão de Deus parecer menor. Essas sombras se instalam nas frestas da nossa rotina sem descanso. Elas aproveitam a nossa pressa, o nosso sono interrompido e a nossa alma sobrecarregada para plantar sementes de isolamento. Elas te convencem de que ninguém te entende, que Deus se esqueceu de você e que o seu esforço é em vão. Cuidado! O cansaço acumulado sem o repouso no altar é o banquete preferido das sombras que tentam apagar a luz do seu propósito. Mas escute bem, sentir-se cansado não é pecado, mas permanecer vulnerável por escolha própria é um risco que você não pode correr. Se você sente que essas sombras estão começando a ganhar corpo ao seu redor, se o peso nos seus olhos é mais do que falta de sono, mas uma névoa na sua fé, saiba que você entrou na zona de combate mais perigosa da vida cristã. As sombras tentam te convencer de que a escuridão é o fim, mas elas se esquecem de que a sombra só existe porque existe uma luz brilhando em algum lugar. O cansaço pode ter te trazido até aqui, mas ele não tem o poder de te manter aqui. Estamos entrando em um território onde a resistência não é física, mas espiritual. As sombras estão se alimentando, mas o banquete delas está prestes a ser interrompido. Chegamos ao ponto onde o corpo e a alma parecem ter atingido o limite. O nome moderno pode ser burnout, mas o espírito reconhece como o peso de carregar fardos que nunca foram seus. É a exaustão de tentar ser tudo para todos, enquanto se esquece de ser filho de Deus. Mas escute bem, o seu esgotamento não é o ponto final da sua história, é o sinal de que você precisa parar de lutar com as suas próprias mãos. Vencer a ansiedade não é sobre ter controle total do amanhã, mas sobre confiar naquele que já está lá. A ansiedade é o ruído do medo tentando abafar a voz da promessa. Ela se alimenta da sua pressa e do seu e se.
Resistir ao caos da mente é decidir, hoje, que o seu valor não está no que você produz, mas em quem você é no colo do Pai. O descanso não é falta de produtividade. Para quem tem fé, o descanso é um ato de guerra contra a ansiedade. E quanto ao passado que insiste em te puxar pelo calcanhar, aquela culpa que te faz sentir um impostor toda vez que você tenta orar, entenda uma coisa: o passado é um lugar de referência, não de residência. O inimigo usa o seu ontem para paralisar o seu amanhã, mas o sangue de Cristo não apenas cobre os seus erros, ele os apaga do tribunal eterno. Estar preso ao passado é como tentar correr uma maratona carregando um saco de pedras. Cada trauma, cada rejeição, cada falha, são pedras que você precisa soltar agora. Vencer o que passou exige a coragem de perdoar a si mesmo e de aceitar que a graça de Deus é maior que a sua vergonha. Você não é o que te aconteceu. Você é o que Deus diz que você é. A corrente se quebra no momento em que você para de olhar para a cela e começa a olhar para a porta aberta. Para vencer essa batalha tripla, a ansiedade que acelera, o burnout que esgota e o passado que prende, você precisa vestir a armadura da paz. Essa paz não é a ausência de problemas, é a presença de uma pessoa. É o Shalom de Deus que guarda o seu coração e a sua mente. A resistência começa quando você retoma o governo da sua mente. Quando a ansiedade gritar, você responde com a palavra. Quando o passado te acusar, você responde com a graça. Quando o cansaço te abater, você responde com o repouso em Deus. Você não está mais à deriva. As sombras estão recuando porque você decidiu se levantar. O peso está caindo. A visão está clareando. Prepare-se, porque o sol da justiça está prestes a nascer sobre a sua noite mais escura. E assim, depois da noite mais longa, a aurora finalmente desponta. Não porque os problemas desapareceram num passe de mágica, mas porque algo mudou dentro de você. A luz que agora brilha nos seus olhos é a prova de que as sombras do cansaço, as correntes do passado e o ruído da ansiedade não puderam te vencer. Você atravessou o vale, e o que restou foi uma versão mais forte, mais dependente e mais próxima do Pai. A vitória não é a ausência de cicatrizes, mas a capacidade de olhar para elas e ver não a dor, mas o livramento. Você sobreviveu ao burnout, você resistiu à depressão, você sobreviveu ao ontem. Agora, respire fundo. Sinta o ar da liberdade. O sol da justiça se levantou sobre a sua vida, trazendo cura em suas asas. O deserto ficou para trás, e o que está diante de você é um novo tempo de propósito e paz. Neste momento, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, se puder, e elevar o seu pensamento comigo. Vamos falar com aquele que conhece cada batida do seu coração. Pai amado, Criador de toda consolação, eu coloco agora cada vida que me ouve diante do teu altar. Senhor, tu viste as noites sem sono, tu viste o peso que cada um carregou até aqui. Eu oro agora contra todo espírito de angústia, contra a ansiedade que tenta roubar o fôlego e contra o burnout que esgotou as forças deste teu filho, desta tua filha. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro que as correntes do passado estão caindo por terra agora. Que toda culpa, todo trauma e toda vergonha sejam lavados pelo teu sangue precioso. Senhor, visita os quartos, visita as salas, visita cada coração ferido agora. Sopra o teu fôlego de vida sobre os ossos cansados. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, monte guarda na mente de cada pessoa que assiste a este vídeo. Pai, renova as forças como as da águia. Que eles saiam daqui não apenas aliviados, mas transformados. Que a alegria da salvação seja o combustível para os próximos passos. Eu profetizo que o tempo de choro acabou e que o tempo de cantar chegou. Em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu o toque de Deus através desta oração, receba essa paz. Ela é sua por direito de herança. Lembre-se, você nunca está sozinho. O canal Histórias da Fé é a sua casa, um lugar de refúgio e fortalecimento. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ver o sol nascer novamente. Inscreva-se, deixe o seu gostei e comente aqui embaixo. Eu recebo a minha nova estação. Eu vou ler e orar por cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e para todo sempre. Até o nosso próximo encontro, na paz do Senhor.